A formação inicial da civilização grega se deu a partir de 4 culturas distintas: os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios, que tiveram grande influência na produção artística. A partir do estabelecimento desses povos em diferentes regiões da Grécia, fez surgir cidades-estado que ficaram conhecidas como polis, onde cada uma possuía autonomia e governos próprios. A produção artística na Grécia Antiga se destacou na escultura, na pintura e na arquitetura. Os períodos históricos em que essa produção ocorreu foram divididos em arcaico, que foi caracterizado por uma simplicidade e rigidez dos elementos reproduzidos. No período clássico, surge o ideal de beleza e o conceito sobre as questões estéticas. No período helenístico, marcado pelas conquistas de Alexandre o Grande, ocorre uma fusão entre a cultura grega e a mediterrânea, e a arte na Grécia atinge sua máxima produção. A escultura no período arcaico focou na representação da figura masculina, denominada de couros, e da figura feminina, a cores. Possuíam uma simplicidade na forma e, ao mesmo tempo, uma rigidez, uma vez que não apresentavam nenhuma expressividade nem impressão de movimento. Apareciam como se estivessem realizando tarefas diárias, como a caça para a figura masculina e a mulher segurando um pote de água. No período clássico, surge o ideal de beleza, que veio a partir do pensamento filosófico. Determinou as composições formais para que a arte possuísse um senso estético. Na escultura, as formas ganharam mais definição e impressões de movimento por meio de figuras em escorço. Além do mármore, as esculturas também eram produzidas em bronze. Levando em consideração os padrões estéticos, foi criado um padrão de medidas para que as esculturas tivessem proporcionalidade, que ficou conhecido como cânone. Criado pelo escultor grego Policleto, estabelecia que a escultura teria 7 vezes o tamanho da cabeça para ser proporcional. No período helenístico, ocorre o ápice da arte grega, devido à conquista de Alexandre o Grande, que funde as culturas grega e mediterrânea, incorporando dessa forma novos elementos que trazem para a escultura expressividade de emoções e reações, como pode ser visto em O Laocoonte. É possível perceber a dor e a agonia no rosto da figura central. E em minuciosos detalhes de elaboração e técnica escultórica, como na fina camada de tecido que recobre o corpo da Vitória de Samotrácia. O teatro grego foi de extrema importância para o desenvolvimento da expressividade nas esculturas desse período. Além de ter sido um dos marcos da cultura grega, o formato de concha dos anfiteatros a céu aberto permitia uma melhor visualização e audição das representações, onde o uso das máscaras, por meio dos gêneros tragédia e comédia, se tornou marcante. Na pintura, vasos e ânforas representavam cenas de divindades mitológicas e heróis em batalha. Utilizavam os tons alaranjados e o preto na composição. Uma curiosidade é que as esculturas feitas em mármore também eram pintadas, o que as deixavam com uma superficialidade. Na arquitetura, os templos se destacaram pela imponência e grandiosidade na sua composição formal e estética. Teve como base a simetria, onde os pórticos de entrada frontal seguiam rigorosamente os mesmos formatos nos frontões e no uso das colunas de sustentação. Na parte superior da coluna, os capitéis eram a parte ornamentada, e durante a existência e desenvolvimento da cultura e arte grega, teve 3 estilos diferentes. A ordem dórica, mais simples, representava a seriedade. A ordem jônica, com espirais, estava relacionada à delicadeza, e a ordem coríntia, mais elaborada e decorada, trazia a representação das folhas de acanto. Embora hoje vejamos a produção artística grega com grande importância, na época de sua produção nada mais era do que uma produção manual comum, e que teve como regras, baseadas na proporção, na simetria e na harmonia, os fatores principais para fundamentar as questões estéticas e alcançar o ideal de beleza. Para mais informações sobre o universo da arte, siga a página no Instagram Professor Marcos Arte e veja dicas e curiosidades.